e eu pensava comigo mesmo, enquanto estava pregando, eles nunca mais vão me chamar para pregar aqui. Eu nunca tive medo de falar em público. O que eu tinha, na verdade, era medo de outras coisas, mas eu demorei muitos anos para entender isso. Eu vou compartilhar dessas coisas com você porque eu tenho certeza que, assim como minha vida nunca mais foi a mesma, quem sabe esse vídeo possa transformar sua vida para sempre também. Então, vamos juntos. Seja muito bem-vindo. Esse canal tem por objetivo ajudar você no desenvolvimento dos eixos pessoais, profissionais e ministeriais. Para você não perder nada, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, aí você fica por dentro de todo novo vídeo que a gente lançar por aqui. Eu tenho certeza que assim como esse vídeo vai te abençoar, tem outros vídeos que estão chegando por aí também. Eu vivi preso por muitos e muitos anos da minha vida, eu vivi prisioneiro em medos, em sentimentos de incapacidade, até que uma mudança de chave aconteceu e é sobre isso que eu quero trazer e falar com você aqui hoje. Todo medo tem uma origem e na verdade o medo de falar em público está escondendo inúmeros outros medos. Foi assim para mim e é assim para a maioria das pessoas também. Meus pais são testemunhas que quando criança eu era um dos mais tímidos da minha classe. Eu sentava nas últimas cadeiras para não ser escolhido. Eu lembro de uma ocasião que, apresentando um trabalho com mais dois, eu segurei o cartaz para não ter que falar nada, até que a professora insistiu para que eu falasse. A cena de olhar para os meus amigos, olha só, é como se o meu cérebro trabalhasse contra mim naquele dia, sabe? Estivesse jogando no time oposto. Me deu um branco completo e eu me lembro da sensação de olhar para o olho dos meus amigos naquela expectativa que eles tinham para a classe, para a professora, suando frio, a mão suando, coração acelerado, e eu disse naquela ocasião, falar não é para mim. Foi nesse dia que eu assumi uma identidade dizendo, eu não sou bom naquilo que eu me propus a fazer, eu não sou bom de falar, eu não sou bom comunicador. Eu tinha ideia do que era ser bom. Eu cresci numa família pastoral onde eu vi os meus pais falando, onde vi os meus avós, os meus bisavós, os primos, tios, todos deles falando muito bem por horas, e eu olhei para aquela realidade nas experiências primeiras que eu tive e eu pude concluir, aquilo não é para mim. E aí uma das coisas importantíssimas é identificar quais são, na verdade, os medos que estão escondidos por trás do medo de falar em público. Na verdade, quando eu olho para a realidade do que eu vivi, eu percebo trauma de experiências passadas aprisionava a minha mente e meu coração para outras oportunidades. Quem sabe você hoje está assumindo uma identidade por não ter conseguido ressignificar experiências ruins. Então a primeira coisa que prende as pessoas no falar em público é traumas por experiências passadas. Bom, e se você carrega traumas também de ter tido oportunidade no trabalho, na igreja, na escola, isso ter marcado negativamente você, calma. Tem solução, tá? E a palavra mais importante para isso talvez seja a palavra ressignificar. Primeiro você vai ter que compreender essa realidade e depois ressignificar. Ou seja, traumas são histórias que você conta para você mesmo. E se você não limpar o lixo do seu passado, nenhuma instrução, nenhuma técnica, nenhuma ferramenta vai conseguir te ajudar. Então depois de compreender essa realidade, ressignificar vai ser o próximo passo. Bom, mas não vai ser possível ressignificar sem você viver o segundo nível. Talvez a segunda realidade que mais prendem as pessoas no falar em público é a insegurança no conteúdo. Talvez você não sabe, mas o que te paralisa é não ter domínio do conteúdo. Se eu perguntasse para você assim, ó, de bate pronto, qual é o seu nome? Você não gagueja porque você tem domínio e você sabe com convicção daquilo que você está dizendo e você diga seu nome. Você pode fazer isso e com tranquilidade você dizer o seu nome, onde você mora, qual é a sua cidade, o nome do seu pai, da sua mãe, porque você tem domínio dessa realidade, então você não tem medo de abertamente, num discurso público, comunicar aquilo. E para vencer o medo da falta do domínio de conteúdo, você vai precisar estabelecer um método que te ajude a entender, para absorver e depois para comunicar. Então essas são as três realidades que você vai precisar. Primeiro, entender. Você não vai conseguir absorver algo que você não entende. Então primeiro você entende o conteúdo. Depois você consegue absorver. Ir importando aquilo para dentro de você. Portar dentro. Você vai importando aquilo. E depois de ter entendido e absorvido aquele conteúdo, você vai ter muito mais tranquilidade para comunicar. Você vai saber passo a passo aonde pisar. Olha só, nós temos um material que pode te ajudar nisso se você é pregador. O livro Passo a Passo da Pregação está disponível para você.
Tem aqui os links abaixo na descrição e tá aparecendo um QR Code também para você poder, acessando o QR Code aqui, ter acesso a esse material. Lá eu falo sobre as 5 bases da pregação, os 5 T's da pregação, uma metodologia que eu mesmo desenvolvi. Toda boa pregação tem 5 bases, 5 T's, que você precisa entendê-las para depois absorvê-la e conseguir comunicá-las também. Tá aqui disponível. Bom, a terceira grande virada de chave para mim foi entender que comunicação também fazia parte do meu propósito. Quando a missão é maior do que o medo, a vergonha morre. Foi dentro do chamado de Deus como um pregador que eu descobri que o meu silêncio custava caro demais. E mesmo eu não tendo ainda o nível de excelência na oratória que eu gostaria de ter, eu estava abençoando pessoas. Eu escrevi no livro Arte da Liderança o que foi a minha história de vida. Eu não comecei a pregar numa igreja, olha que interessante. Talvez os medos que eu carregava não me permitiam. Eu fui para um centro de reabilitação para dependentes químicos, quando num convite eu fui convidado para trazer uma palavra numa sexta-feira à tarde para aquelas pessoas. E naquela ocasião eu preparei o esboço, achei que falaria 1 hora, durou 15 minutos a minha pregação. Eu já não sabia mais o que dizer, eu fiquei nervoso demais, eu tremia demais e eu pensava comigo mesmo, enquanto estava pregando, eles nunca mais vão me chamar para pregar aqui, porque eu não sou como meu pai, eu não sou como as pessoas que eu escutei. E aí eu pensei, nossa, eu gaguejei demais, eu não falei o que eu queria, e aí de repente, quando eu acabei de pregar, eu estava já ali pronto para e revivendo aquele sentimento e várias pessoas comunicando comigo. Olha, muito obrigado pela sua palavra. Olha, você não sabe como a sua palavra me abençoou. Eu estava precisando ouvir essa palavra hoje. E de repente, para minha surpresa, eles me convidaram para vir na outra sexta. E consecutivamente eu fiquei 6 meses indo toda semana pregar para aqueles homens. Cerca de 50 homens dentro daquela clínica para reabilitação de dependentes químicos. Então eu comecei a perceber que o meu silêncio custava caro demais. E outra coisa que eu percebi é que uma experiência me fortalecia para a próxima e na outra já estava melhor do que a anterior. Então eu fui construindo uma realidade de pessoas improváveis, que talvez não tinham o mesmo nível de exigência do que as pessoas da minha igreja, e isso foi um ambiente tranquilo para eu crescer. Até que na primeira oportunidade eu preguei na minha igreja e foi uma experiência maravilhosa. Eu já não carregava mais os medos da escola, eu já não carregava mais os medos também no início ali daquela jornada pregando no centro de reabilitação para dependentes. Então isso foi extraordinário para mim. Você já parou para pensar que aquilo que você carrega pode não só abençoar, mas transformar a vida de alguém? Que a eternidade da vida das pessoas, enquanto você compartilha uma palavra bíblica, uma mensagem da parte de Deus, pode revolucionar a vida dela? Foi pensar sobre isso que fez a minha mente mudar. É como um interruptor que, eu liguei e a partir disso acionou na minha mente uma realidade que eu nunca mais consegui ser o mesmo Tiago daquela classe, da escola. E olha que interessante, o chamado me ajudou a viver a experiência em outras esferas. Hoje eu sou convidado também para palestrar em empresas, já fiz algumas vezes palestras em empresas. Eu não tenho hoje receio de público nenhum, seja para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, para 10 mil pessoas, para 500 mil pessoas, porque hoje eu venho construindo uma jornada no interruptor que eu tive que mudar, acionar lá atrás, que me faz entender que quando o chamado é maior do que o medo, a vergonha desaparece, a vergonha morre, porque você entende o valor daquilo que você carrega. Então, existem inúmeras pessoas que precisam daquilo que você carrega. E se você nesse vídeo entender isso, com toda a certeza, não só você, mas as pessoas à sua volta, elas vão sentir um impacto que Deus quer gerar a partir da sua vida. Mas você vai precisar entender isso. Quem sabe ressignificar o passado, dominar melhor o conteúdo, entender o poder do chamado daquilo que você carrega para viver algo extraordinário que você ainda não viveu. E tudo que você já ouviu aqui, eu acho que já vale um like aqui nesse vídeo, tá? Então deixa o seu like aqui se você ainda não deixou o seu like. A quarta realidade muito comum é o medo do julgamento das pessoas. É pensar o que elas vão dizer, o que elas vão achar, qual vai ser o julgamento delas para o meu discurso. E todas as vezes que nós nos prendemos nisso, nós prendemos numa realidade, na verdade, vazia. Todas as pessoas que você admira como um comunicador, como um pregador, como um orador, na verdade, não nasceram prontas.
elas precisaram ser construídas. E se elas fossem parar porque as pessoas estão falando, julgando, pensando, elas não chegariam onde elas estão hoje e elas não seriam para nós uma referência como são. Então, se você permitir que o julgamento das pessoas paralise a sua vida e o seu crescimento, você está automaticamente sabotando o seu futuro. Quer o conselho? Seja você mesmo o maior crítico daquilo que você faz. Em que sentido? Não como um crítico sabotador que vai destruir o seu futuro, mas como alguém que não se permite ser a mesma pessoa. Eu não estou aqui para competir com ninguém, mas eu estou aqui para ser melhor do que eu fui da última vez. Se eu me colocar na condição de ser o crítico que olha para mim mesmo e diz: eu não posso cometer os erros que eu cometi da última vez. Eu não posso ser o mesmo que eu fui da última vez. A crítica que vem das pessoas, elas não vão ter o poder de paralisar você. Tanto a crítica quanto o elogio podem ser sabotadores se você não tiver guardado o seu coração. Agora, se você tem o seu coração guardado, suas emoções muito bem controladas, a crítica ou o elogio das pessoas não vão sabotar você. É você mesmo que vai olhar para você e vai dizer: eu não vou parar, eu não permito ser o mesmo que eu fui ontem, então eu vou ver os erros que eu cometi no passado, não vou cometê-los mais. Eu já compartilhei com vocês a minha experiência no sertão do Brasil, tá no meu último vídeo aqui, o que eu faria se eu fosse começar a pregar hoje, uma experiência que eu vi que poderia ter me paralisado. Olhei para aquela realidade e eu não fui assertivo com aquelas pessoas, mas ao contrário disso, eu entendi o que eu fiz de errado, eu busquei melhorias e eu uso isso hoje como referência. Quem sabe o que você julga hoje ser o seu pior defeito, uma vez corrigido, vai ser o instrumento que você vai olhar para trás e dizer: pessoal, eu também errei nisso e posso te ajudar a passar por esse erro. Então tudo que eu estou falando com vocês aqui faz parte da minha jornada. Foram coisas que eu vivi e me levaram para outro nível. Hoje, eu entendo que eu ainda estou nesse passo a passo, mas já andei muito mais do que eu comecei lá atrás. Já não estou mais naquela condição e eu estou buscando cada dia mais melhorar naquilo que eu faço. É o que eu aconselho você a fazer também. Que é um conselho que o YouTube não te traz. Por vezes, o que você precisa para ir drenando o seu medo é exposições controladas. Falar no espelho é muito legal, mas busque progredir isso. Não só falar no espelho, que é o que todo mundo pede para você fazer, mas comece a gravar vídeos. Seja só para você assistir no primeiro momento ou para postar nas suas redes sociais. Isso já vai ser uma exposição controlada. Mas uma coisa muito interessante é você pensar também, olha só, para treinar a sua mente e ir se condicionando nessa exposição, tente fazer isso durante o seu dia a dia. Quem sabe chegar na padaria, olhar para aquele atendente e fazer uma pergunta, um elogio sincero para ele, para já ir drenando suas emoções, sua adrenalina, seu nervosismo, a depender do nível que você está vivendo. E aí se permita apresentar um trabalho, se permita uma nova reunião, se permita uma pregação na sua igreja local, e olhando para tudo que você já fez e corrigindo. E se você errar mais uma vez agora, já junte os seus erros para não fazê-los na próxima vez. Se você não parar a longo prazo, você sempre vence. Vence o seu nervosismo, vence o seu medo e cumpre o seu propósito e o seu chamado com maior nível de excelência. Falar em público não é sobre ser impecável, mas é sobre ser um canal. O mundo está cheio de gente que carrega coisas tão preciosas que estão se permitindo morrer no silêncio. Não seja assim. Esse vídeo é para dizer para você: não permita você morrer sem compartilhar daquilo que você carrega. Experiências, ensino, vivências que com certeza vão abençoar outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora com você, abrindo meu coração e trazendo minha vida para a mesa, a ministrar você dentro dessa realidade. Se esse vídeo te ajudou e te deu coragem, faça duas coisas. Primeiro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e continuar com a gente nessa jornada. Segundo, eu queria desafiar você a comentar aqui embaixo: eu não vou perder para o medo. Eu não vou perder para o medo. Isso já traz uma mensagem automática para você também e já deixa esse próximo passo, que é vencer os medos a partir de todos esses passos que a gente viu aqui. Bom, esse foi mais um vídeo no nosso canal que eu espero ter abençoado você. Fique conosco, a gente tem muita coisa para chegar aqui ainda. Até mais, um abraço!